Ó, eu vou trazer aqui uma informação para vocês, logo de cara aqui, no de primeira. A decisão da diretoria já estava tomada. Se o São Paulo ficasse fora da primeira fase, né, se caísse na primeira fase do Campeonato Paulista, o Carpini não seria demitido. Não haveria uma mudança. Isso já estava essa decisão já estava tomada pelo presidente Júlio Casares, pelo Belmonte, pelo Rui Costa. Houve essa comunicação e essa possibilidade. O São Paulo sabe que existe essa pressão que vem da torcida, uma pressão que também é um ruído que vem do Morumbis, em cima do Carpini. Só que o argumento que eu ouço, e eu ouvi muito esse argumento de ontem para hoje, o Carpini tem duas derrotas, contra o Santos e contra a Ponte Preta. Esportivamente, é que ficou se falando muito no clássico contra o Palmeiras, da questão extracampo, que aconteceu depois lá no vestiário. Mas na análise da diretoria, no campo bola, nesse jogo, o Carpini foi melhor do que o Abel Ferreira. Poderia ter vencido o jogo se não fosse a questão da arbitragem, segundo a direção do São Paulo. Então, assim, é um momento de instabilidade, vinha de 4 jogos sem vencer, é verdade. Existem alguns ajustes a serem feitos dentro de campo, na questão de escalação, existem esses ajustes a serem feitos. Mas o trabalho do Carpini tem respaldo da direção do São Paulo por esses motivos que eu falei para vocês aqui. São duas derrotas. Ele chegou vencendo uma Supercopa, chegou quebrando um tabu. Não é possível que já vai ser mandado embora. Então a direção do São Paulo sabe que existe pressão, sabe das críticas, concorda com muitas críticas, mas não vê motivo para saída agora não. Muitas críticas, PVC, vieram quando o time estava vencendo por 2-1 contra um time rebaixado, que só tinha vencido uma vez no Paulista até então, justamente contra o Corinthians, com apenas um gol marcado, e aí o São Paulo recuou. Você acha que o Carpini errou, se apequenou, errou na escalação, ou é o elenco que ainda não está ajustado? Não, eu não acho que ele errou, eu não acho que ele se apequenou. Eu acho que ele tentou compor o time de uma maneira a jogar contra o Ituano, que tinha um jogador a mais. Não deu certo. O segundo tempo do São Paulo foi muito ruim, antes e depois da alteração, quando ele tirou o Luciano e colocou o Diego. Então, não foi por causa da alteração. O São Paulo não jogou bem. O Ituano tem uma característica, tem uma curiosidade nessa campanha, né? Porque o Ituano é rebaixado pela primeira vez desde 91 e o Ituano, ao mesmo tempo, passou perto de ganhar 2 jogos apenas no campeonato. Seriam o jogo contra o Corinthians, que eliminou o Corinthians, e o jogo contra o São Paulo, que eliminaria o São Paulo. Só que não venceu. Tem uma discussão do lance do pênalti, né? Para mim foi pênalti, mas não é para todo mundo. Não é um lance unânime. Eu achei pênalti. Muita gente acha. Não entendi. Eu acho que é o menos polêmico dos últimos que a gente analisou por aqui, não? Tem um monte de gente achando que não foi pênalti. Então, mas ficou um barulhinho. PVC Dome, eu senti um barulhinho meio clubista aí, tá? Eu senti muitos rivais, torcedores de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, falarem que a pressão que o Júlio Casares fez, que o Belmonte fez, surtiu efeito agora. Mas se a gente for olhar o lance, e conversei com alguns ex-árbitros, e conversei com gente da Federação Paulista também, o lance é pênalti. E o Klaus é um árbitro experiente. Eu achei pênalti, mas eu ouvi comentaristas hoje no rádio, por exemplo, dizendo que não foi. E aí não foi clubista. Não sei nem o clube que o cara torce. Então, enfim. Mas assim, eu achei pênalti. Eu achei pênalti. E o Klaus não achou no primeiro momento, né? Foi um lance de VAR. Mas eu acho pênalti porque ele não toca a bola e toca o Juan. Então, para mim, foi pênalti. Mas foi um lance que deu discussão. Só que a parte... Eu não acho que o São Paulo se apequenou. O São Paulo teve problemas no jogo. E não faz sentido nenhum demitir um técnico que tem 14 jogos. É o contraponto da história do São Paulo. O São Paulo não tem uma Fran Ryu, como no Corinthians tem, que durou 5 jogos, ou o Júnior, ou o Cuca, que duraram 2 jogos. Né? O São Paulo tem uma história diferente. Tirando os interinos. Acho que o Cuca não entraria aí porque foi outra questão, né?
Mas, de fato, acho que é muito pouco para pedir a cabeça do técnico. Quero repassar essa pergunta aí para o chat. Vocês acham que foi pênalti? Não foi? É um lance polêmico? Não é? Diz aí, por favor, não esquece do like. Agora, não, eu queria saber o que você achou da escalação dele. Você acha que dá para colocar na conta dele essa quase eliminação? Eu vou responder com um bastidor que eu ouvi lá na cúpula do São Paulo. O Carpini é um treinador que é jovem, o Carpini é um treinador que ainda não tem o estofo do São Paulo, não tem o tamanho do São Paulo, mas ele tem personalidade, ele tem as convicções dele. Ah, tem o Muricy Ramalho, que é o cara que seria para ajudar, é o cara que ajuda e tal. Eles conversam quase que todos os dias, conversa com o presidente, com a direção, mas o Carpini tem as convicções dele. E a direção, inclusive, para essa semana, pré-jogo das quartas de final, vão chamar o Carpini, que é natural você ter uma reunião ali, uma conversa, quando tiver a representação, e vão dar a ele essa coisa de siga as suas convicções. Você é o treinador, você escala, você escolhe o modelo de jogo. Tem o suporte do Muricy, tem o suporte da direção, tem o suporte dos líderes, mas é o Carpini que vai escolher a escalação. Então, a escalação do Carpini para esse jogo, por mais que tenha sido cornetado e tudo mais, foi uma escolha dentro de uma convicção de um treinador que é jovem, que não tem o estofo de um São Paulo ainda, mas é um treinador visto com muita personalidade dentro do clube. E um desses momentos de personalidade foi quando, no final do jogo, ele colocou a mão assim, né, para os torcedores adversários. Como é que isso repercutiu? Repercutiu assim, poxa, poderia ter evitado? Poderia, porque assim, com todo respeito ao Ituano, o Ituano é um time importante, é um time, né, importante no interior de São Paulo, tem uma estrutura e tudo mais, mas você fazer um gesto, você mandar um recado para 2, 3 torcedores do Ituano, a análise dentro do São Paulo foi, não precisava, poderia ter extravasado de uma outra maneira. E aí, quando eu estava aqui conversando e tal, aí foi uma ideia, uma comparação minha na ligação. Eu falei assim, e o Ramon Dias no Vasco, que chama a responsabilidade, o resultado foi ruim contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, mas ele chama a responsabilidade e fala, o Vasco vai para a final. Todo mundo, o estádio tem, ele fala, la cancha tem que estar llena, o estádio tem que estar cheio, o time vai para a final. Você chama uma responsabilidade e o Ramon Dias é experiente, fala o que o torcedor do Vasco quer ouvir. E aí faltou essa malícia para o Carpini. E quando eu coloquei esse assunto, concordaram comigo. Então, assim, a análise cara, é o jeito dele, mas poderia ter evitado. Poderia ter sido de uma maneira diferente, mas ele explicou lá na coletiva que era para 2, 3 caras do Ituano, coisa antiga e coisa e tal, mas poderia ter sido evitado tranquilamente. Agora, que sotaque espanhol, hein, Hernan? Que é isso? Habla muito. E como é que tá o Rames no banco? Ontem a análise foi, o jogo não era um jogo para o Rames por causa da condição do gramado. Aliás, foi muito falado assim, esse negócio do campo ontem, que estava pesado, encharcado por causa da chuva. Então, assim, quando você tira os jogadores de velocidade, você perde aquele fôlego, fica um time mais defensivo e um time com o Rames, que é um cara que o futebol dele acaba sendo prejudicado por esse campo pesado, esse campo alagado. Ele é um cara de toque de bola, ele é um cara de passe, não é de tanta intensidade. Então, um campo pesado exige mais jogadores leves. Então, a análise foi, de repente, nem era um jogo para o Rames, mas o Carpini optou por colocar ele. E aos poucos ele vai ganhando tempo, vai ganhando fôlego para poder ser um jogador que atenda ao treinador durante 90 minutos.